Muito boa noite. Eu sou Brenda Pacheco, junto com a Marisa Santiago, com a Débora Dias, nós formamos o coletivo Juspsi, que é um coletivo de psicólogas que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente gosta muito de conversar e todo mês a gente traz uma pessoa especial para falar de algum assunto importante na atuação da psicologia, na atuação dos profissionais da psicologia aqui no Brasil, um assunto atual super importante. Hoje a Marisa não está com a gente, vocês estão conhecendo um dos nossos colaboradores mais queridos, que é o Lucas Estelê, que ele é da nossa equipe pedagógica e ele trabalha com a gente nos bastidores. Ele está aqui em todas as lives, vocês só nunca viram o Lucas, porque ele está sempre nos bastidores, ele mantém tudo organizado, o nosso conteúdo, a nossa plataforma. Então, o Lucas é uma peça fundamental que agora está se apresentando ao público e vai passar a estar com a gente nas próximas lives. Vou pedir para o Lucas, então, dar um oi para todo mundo e apresentar, então, o assunto da nossa live de hoje. Quero já agradecer a nossa convidada, que é a Vitória Gutierrez. Ela é psicóloga, conselheira do 17º plenário do CRP do Rio de Janeiro e coordenadora da Comissão Especial de Psicologia em Emergências e Desastres do CRP do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Vitória. Vou passar aqui para o Lucas dar a palavra dele, que hoje é a primeira vez que ele está ao vivo. Ele está sempre ao vivo, mas nos bastidores ele está hoje em primeiro plano pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a essa cena, Lucas, e muito obrigada, e seja muito bem-vinda, Vitória. Oi, gente, boa noite. Estão me escutando? Estão me escutando bem? Então, eu acho que não precisa muito apresentar o que está rolando no Brasil nos últimos tempos em relação ao Rio Grande do Sul. O estado ele foi completamente dizimado, se a gente for realmente parar para pensar no que realmente está acontecendo com as pessoas, né? Porque não é só a rua que está alagada, né? A vida das pessoas estão sendo completamente afetadas. Se a gente for pensar em números, que eu acho que é ruim pensar em números porque como que contabiliza? Mas ao mesmo tempo pensa que são 2 milhões de pessoas atingidas, mais de 500 mil pessoas desalojadas. E se a gente for pensar um pouco para o passado, eu e Brenda, a gente aqui da região serrana, a Vitória também, lá de Petrópolis, a gente aqui de Friburgo, e em 2011 teve a tragédia. E se a gente for parar para pensar na tragédia de 2011, aqui foi mais de 30 mil pessoas desalojadas e muitas mortes. E uma coisa que eu tenho que confessar para a Brenda e para a Vitória é que quando a gente pensa na formação em psicologia, né? Elas já são formadas há um tempo, sou estudante agora, a gente não vê nada sobre psicologia de emergências e desastres. Nada. Aqui em Friburgo, pelo menos, os professores falam da tragédia de 2011, mas a fala é tipo, aconteceu isso, as pessoas sofreram bastante e vocês vão atender pessoas em sofrimento. Mas não tem aquela fala de o que fazer se acontecer de novo. Porque vai acontecer de novo. Vai acontecer. E aí, a primeira pergunta para a Vitória é o que é a psicologia de emergências e desastres? E o que é o desastre, né? Porque eu estou falando do desastre que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que a gente viu na região serrana, mas o desastre é sempre esse negócio enorme, grande, e que, enfim, é isso. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Mas, assim, acho que a gente tem que começar por aí mesmo, né? Então, eu agradeço, antes de tudo, o convite, né? Estar com vocês, colegas da região serrana, né? Falando sobre essa temática mais do que necessária. A gente vive aquela tragédia em 2011, né? Que atingiu Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, né? Do Petrópolis sofre uma outra tragédia também bem grande em 2022, né? Apenas 2 anos atrás, né? Uma tragédia que também desmontou aquela questão. Rio Grande do Sul também teve isso, né? De que o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, né? Então, Petrópolis, 15 de janeiro e depois 15 de fevereiro, depois se repete 20 de março, né? O Rio Grande do Sul também, ano passado sofreu em setembro, né? As enchentes, e agora
Quando a gente fala de desastre, né, a gente fala de desastre, emergência, calamidade, né, existem diversas definições, tá? Existem mais de 40 definições. Né? Existe definição da defesa civil, existem várias definições. Essa também é uma grande problemática, porque cada um entende o desastre de uma forma. Né? A calamidade, ela é quando aquele desastre inviabiliza, por exemplo, os serviços. O que aconteceu? O que está acontecendo? Né? O que o Rio Grande do Sul está vivenciando? Né? Resumidamente, para a gente não falar, né, tanto disso, mas para a psicologia também tem uma outra definição de desastre, que ela é muito singular e, vamos dizer, particular, porque vai depender da vivência de cada um. Como é que eu vivencio, como é que eu nomeio aquele evento? Porque o exemplo que a gente sempre dá, aconteceu uma chuva, teve um deslizamento e atingiu uma casa. Para a defesa civil, isso pode não ser um desastre, pode não... É uma emergência porque derrubou uma casa, mas não é um desastre e não se torna uma calamidade. Mas para aquela pessoa, dono daquela casa, é um desastre. Então, a psicologia, ela também tá considerando essa vivência da pessoa. É um desastre para a pessoa, como a gente teve um senhor em Brumadinho que perdeu as 7 galinhas dele. As perdas são diferentes, né? Isso é uma questão também da psicologia, a gente não mensura a perda. Então, isso é completamente diferente da mensuração, por exemplo, que a Defesa Civil ou outros órgãos podem dar. E a saúde, depois de um tempo, quando a gente começa os atendimentos, né? Como é que, se não tem esse preparo, aí a gente está indo para o outro lado também. Pode colapsar ou não? Então, assim, desastre tem essa diferença também do que eu vivo, né? Porque também tem aquela questão, vivemos esse desastre, tem as diferenças sociais, quem são realmente as pessoas mais afetadas, quem consegue realmente reconstruir a vida, né? Porque a vida não vai ser mais a que era antes, né? O que a gente chama de mundo presumido. Nosso mundo presumido, ele se desmonta. Depois a gente vai conseguir reerguê-la? Vai, mas não vai ser mais... Pode ser que sim, como pode ser que não, mas mesmo assim não vai ser mais o que tinha antes. Então tem vários vertentes e vários pesos diferentes. Né? E a psicologia, ela tem que considerar isso. Não dá para botar todo mundo no mesmo pacote. E, Vitória, como foi que você passou a trabalhar com a psicologia de emergências e desastres? Conta um pouquinho para gente de você e a psicologia de emergências e desastres. Ela foi meio no susto, tá? 2011, eu não morava ainda, né? Eu sou moradora de Petrópolis. Neste momento, eu estou em Teresópolis, né? Porque amanhã a gente vai ter um evento aqui. Mas eu não morava na região serrana em 2011 e eu resolvi vir com tudo que aconteceu, né, como uma pessoa que estava trazendo doações, não como psicóloga. Tá? Porque assim, eu não conseguia entender muito como é que era essa dimensão. E eu me lembro muito bem quando a gente sobe a Serra Petrópolis, Teresópolis, eu começo a sentir, né, vejo o cenário completamente eu conhecia o cheiro, né, e eu vou para Madame Machado levar as doações. E eu fiquei olhando aquilo tudo, eu disse, como é que vão estar essas pessoas depois? Para onde elas vão? No sentido, inclusive, de saúde mental. Aí, em 2011 mesmo, eu me mudo para Petrópolis. Por conta de coisas da vida, eu me mudo para Petrópolis. Eu não tinha vivenciado essa tragédia, né? Em 2022, sim, já morando aqui. Mas aí, em 2020, antes da Covid, o 16º plenário do CRP, ele instaura a Comissão Especial de Emergência e Desastre, porque o CRP sempre esteve muito próximo dessas atuações, mas a gente não tinha uma comissão específica.
né? Então, por todas essas vivências e o interesse na temática, eu passo a coordenar. Só que aí, 2020, 13 de março, a gente é atravessado pela Covid. E dessa forma, a gente teve que se reinventar de todos os jeitos, né? Inclusive nessa grande pandemia, que foi uma grande emergência vivida pelo mundo inteiro, né? E eu acho que aí também é uma coisa interessante da gente enfatizar essa questão da violência, né? O quanto que, né, é o que a gente chama de hiperconvivência, né? Que de repente as pessoas se viram, as famílias se viram da noite para o dia, todas juntas, né? De repente elas só se encontravam um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, no final de semana, de repente todos os gostos, cheiros e não sei o que estavam juntos, o quanto que isso evidenciou também a violência que acontecia dentro de casa. Então, assim, tem várias coisinhas aí que vão surgindo e o interesse foi crescendo à frente da comissão e tudo que vai acontecendo, né? Porque aí não foi só a tragédia de Petrópolis, aí teve a Bahia antes, teve Minas Gerais, e a gente vai estando junto também, a gente vai fazendo um trabalho muito próximo com os outros CRs, tanto Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, a gente sempre muito próximo. Então, e aí a gente são muitas as situações, né? São muitas as situações, e esse aspecto que foi um aspecto que ficou muito evidente para quem trabalha com violência doméstica, né? Que foi o aumento da violência doméstica durante as situações da pandemia, durante o tempo da pandemia, né? E essa emergência que ela acabou, de alguma forma, tomando a gente, acho que de um jeito muito diferente, porque a gente imagina a emergência sempre como um evento agudo. E aí a gente teve 2020 inteiro e 2021 quase inteiro, né, até a vacinação avançar na população lá para outubro de 2021, que a gente alcançou um índice de vacinação que começou a ser expressivo, eu acho. Se eu estiver falhando aqui a memória, aceito comentários e correções, mas eu acho que foi por ali, né? De maio até outubro, que a vacinação realmente fez uma diferença significativa. E aí, isso que é um desastre, que é uma situação emergencial, que durou 18 meses, né? A gente pensa assim que vai acontecer um evento e esse evento vai ser isolado no tempo. E a pandemia fez a gente repensar isso, né? Como uma situação de emergência que se alonga no tempo, e para as famílias que estão vivendo a perda da renda, a perda das suas possibilidades de vivência, de provento mesmo, né? A morte das pessoas e toda aquela situação, né, que houve, de 700 mil mortos diretos é inimaginável num período tão pequeno, fora da curva, e a violência, né? E aí, nesses momentos extremos, as pessoas mais vulneráveis são sempre as mais atingidas, né? Inclusive nas situações de violência. E a violência sobre as mulheres, contra as mulheres, ela é uma coisa que a gente está acompanhando lá no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou durante a pandemia, e que a gente se pergunta como é que a categoria está orientada e como é que a categoria pode agir, Vitória? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante também, né, que isso que você falou, né, que a gente aprendeu alguma coisa durante a Covid, né, da memória e tudo. Eu não sei se realmente a gente aprendeu, porque a gente é atravessado por tantos eventos, né, será que as pessoas ainda se ligam sobre as pessoas realmente atingidas que de repente não, né, elas não puderam viver certos rituais de perda, né, que a gente não podia fazer, os velórios, os enterros e tudo. Como é que está a saúde mental dessas pessoas? A gente não fala mais disso. A gente não fala dessa garotada que não conseguiu frequentar o colégio, e todos, né? Teve uma turma, né, que a gente conheceu essa semana, que começou a faculdade durante a pandemia, então ela conhece o campus da faculdade 2 anos depois. E a gente é atravessado o tempo todo, imagina, 2011, e todo mundo, e são vários eventos. E quando a gente fala de violência contra a mulher, tem uma coisa que também a gente não pode deixar de esquecer, que é essa história da violência contra a mulher. Porque não é de agora, é histórico, né? A mulher sempre tendo que ser controlada, né? A mulher de todas as formas, né? A posse dos corpos femininos, né? Eu gosto muito de falar
da caça às bruxas, né? Quem eram essas bruxas que eram caçadas, que eram queimadas, que eram afogadas? Eram as mulheres bonitas, eram as mulheres que exerciam a sua sexualidade, que conheciam a natureza, né? E tem várias coisas que parecem pequenas e a gente não pode esquecer, né? Que, por exemplo, historicamente, na saída das parteiras, do cuidado com o corpo da mulher, a entrada desses homens que dizem como é que o nosso corpo, que eles chamam que é um corpo cheio de fluidos, tem que funcionar, né? Que tem aquela... Eu gosto muito do livro da Elizabeth Meloni, né? Que ela fala da medicalização do corpo feminino. Então, historicamente, né? A gente olha realmente, ou essa posse, essa violência, no decorrer do tempo, ela também é naturalizada. Não, mas não foi sem querer, mas eu também, né? Ou aqueles comentários que a gente escuta, né? Mas também, né? Ela quase não para em casa. Ah, mas também, né? Ah, mas também, né? Sempre tem uma justificativa. E essa questão também é que as mulheres dão essa justificativa, né? E trabalhar com violência, né? Vocês que estão à frente, né? Vocês que estão sempre, você sabe que não é para qualquer pessoa também. Não é para qualquer mulher. É porque ou você trabalhar com uma mulher que sofre violência, ou você trabalhar com um agressor, uma certa estrutura e um bom preparo técnico, né? Como diz o nosso código de ética, uma teoria, uma técnica e pessoal. Né? Eu acho que a categoria, a gente ainda tem muita coisa para desconstruir. Isso a gente também está vendo o que está acontecendo nos abrigos, né? O tipo de justificativa, às vezes. Né? Teve um caso lá que foi indicado na distribuição das roupas, né? das doações, sugerido, vamos usar esse termo, que não se doassem, não se doassem saias, vestidos e shorts para as meninas. Como é que a gente vai continuar limitando a mulher ou culpabilizando roupa? Né? E eu só estou falando de sociedade, mas infelizmente também de categoria. Né? Esse lugar da mulher recatada, comportada, da mulher que não pode se impor, né? Da mulher que não pode falar. Então, assim, acho que tem bastante coisa para nós desconstruirmos na nossa fala e na nossa prática. Uma coisa que eu fiquei... Uma coisa que eu fiquei pensando na questão dos abrigos foi uma notícia que não é de agora, mas que as mulheres e as crianças tiveram que ficar separadas. Porque os homens que estavam ali estavam praticando coisas que não eram para praticar, né? E principalmente com crianças. E aí, na internet, eu que fico muito, né? A grande discussão era como que, com tudo acabando, os caras ainda estavam tendo tempo para abusar das crianças e das mulheres nos abrigos. Então, teve tudo isso acontecendo. É aquilo, né? Não... A pessoa teve a casa destruída, a vida destruída, o trabalho destruído, e nem no abrigo, que é o último lugar ali que ela pode se sentir segura, ela vai se sentir segura. Uhum. Porque não está em lugar seguro. E pensando... Pode falar. Não, que eles estão falando bastante sobre isso, né? E falando dessa constituição, né, dos abrigos, né? Locais diferentes que são ocupados por pessoas muito diferentes, né? De todas as situações, todas as classes sociais, às vezes em pouco espaço, né? Tem abrigos que tem não sei quantas mil pessoas, e é estressor, tudo bem. Só que também está se falando muito sobre isso, de o que está acontecendo nos abrigos é o que acontece na sociedade, e muitas vezes é o que acontece nas próprias casas. Então, não é algo novo, é algo que se repete. Né? Por exemplo, já teve caso, né, que foi detectado, vamos dizer assim, de meninas, praticamente crianças, que já viviam maritalmente com homens. Só que ninguém, por causa
das 4 paredes de uma casa, ninguém sabia disso, mas dentro de um abrigo isso ficou evidente, isso ficou exposto, sabe? Então, assim, o quanto que certas histórias, claro que não são todas, também se repetem, né? E uma das coisas também que quando a gente fala, né, do preparo, né, da abordagem e tudo isso, é quando se justificam, vamos usar esse termo, alguns comportamentos, né? Porque estar no local que não é sua casa, você perde tudo, você perde a sua história, isso é um fator estressor, sim. Aí, a pessoa que está estressada, nesse caso, vamos dizer, um homem está estressado, ele vai beber. E ele fez isso porque estava bêbado. Você justifica esse comportamento. Ele fez isso porque, sei lá, por qualquer outra coisa, porque usou alguma coisa. Acho que a gente também tem que pensar uma coisa que é muito séria, tá? Que foi feito bêbado ou qualquer outro termo, foi pensado sóbrio, gente. A gente sabe que baixa o limiar de censura, mas ele não vai fazer você fazer nada que não seja do seu. Não sei se é seu. Vitória, tem uma fala que a gente usa na discussão, né, da violência doméstica entre a gente, muito, assim, talvez seja um pouco nessa direção, né? Que o álcool e outras substâncias, eles desinibem, eles não inventam. O álcool não inventa violência doméstica, a violência é da relação. O álcool desinibe, ele é um desinibidor, esse é o efeito químico. Então, a pessoa ela pode ter perdido ali o limiar, que seria a barreira moral, né, pelo uso do álcool. Mas não foi o álcool que inventou essa relação com dominação, com agressividade, com violência, com... E há algo aqui que o pessoal está discutindo nos comentários, né? Estou achando super interessante, falando sobre exatamente essa violência que já existe, esse abuso sexual que já existe, mas que a família tem um pacto de silêncio, né? Tem um pacto de silêncio, tem uma negação absoluta de que isso acontece. E aí, quando a gente trabalha com o tema da violência, ele é um tema muito doloroso, a gente vai estudar de forma séria as estatísticas, as práticas, a gente vai entender que o estupro dentro do casamento, que o abuso sexual das crianças, que isso é uma prática na nossa sociedade. Ao ponto, eu tenho uma grande amiga de infância, que é uma mulher que morou 6 anos fora do Brasil, que tem mestrado, que já chegou em cargo de direção de empresa multinacional, sentada para conversar sobre o meu trabalho junto com outras amigas. Como é que você está fazendo? E esse negócio que você faz de violência doméstica, como é que é? Ela falou, mas estupro dentro do casamento não existe. Exatamente. Isso tem 4 anos. Eu quase caí dura verde, a nossa outra amiga de infância caiu dura verde do outro lado. E isso é a fala, assim, porque se há uma relação conjugal, não há estupro. Então, isso que acontece em casa está acontecendo nos amigos como uma repetição. Esse direito ao uso do corpo da mulher como um objeto mesmo, né? Essa objetificação que não é só aquela coisa do short curto na propaganda de cerveja, é esse corpo que não é o corpo de uma pessoa. E aí a gente não pode... eu não consigo saber o feminismo, né? Que é esse grande esforço de afirmar que as mulheres são pessoas, elas não são coisas, né? E esse corpo que é visto como uma coisa que eu posso usar. Se é algo de uso, é coisa, não é pessoa, né? Anos atrás, tem um bom tempo já, eu trabalhei com violência doméstica, né? Mais diretamente, mas principalmente casos de incesto, né? E eu ouvi casos, eu me lembro um que me impactou muito, que também era uma família, porque a gente acha que isso acontece nas famílias mais simples, né? Mas o que a gente às vezes pode considerar de que essas famílias mais simples às vezes moram em casas que são muito próximas uma das outras, então isso vem à tona porque o vizinho escuta, né? E essas outras relações, né? Que está tudo muito ilhado dentro das 4 paredes, a gente não fica sabendo. Então era uma família com um nível social mais alto e tal, e o pai violentava a filha de 3 anos. E ele falou, indignado, mas eu dei a vida, eu alimento, eu crio. Por que eu não posso iniciar sexualmente? Né? Que eu acho que a gente volta à questão da posse.
porque não é só a posse do corpo feminino, mas inclusive dessa criança, né? Que se a gente resgatar Felipe Arrie também, né, a criança, né, ele conta um pouco sobre isso, né, a criança não era vista como um serzinho que sente. Não, ele era um mini adulto e vamos fazer qualquer coisa com ele. Né? Eu me lembro de uma história, não vou me lembrar o ano, mas foi nos Estados Unidos isso, mas tem muitos anos mesmo, de uma criança que sofria uma menina que sofria extrema violência dos pais, né, era extremamente maltratada, e para o Estado conseguir proteger essa menina, ele teve que usar uma lei de proteção dos animais. Porque considerando que essa menina era um animal, então a partir da lei dos animais, eles conseguiram proteger e tirar essa menina dos pais e um monte de coisa. Isso tem trilhões de anos, né, gente? Mas assim, trilhões de anos, exagero. Mas esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente volta, e com isso que você está falando, Brenda, é a questão da posse, né? Eu tenho esse direito, né? Que é a questão, como assim estupro dentro do casamento? É obrigação da mulher, né? É um dos deveres da mulher, né? Eu não consigo descolar muito da ideia, né, dessa origem da família ocidental, que está lá no pater família romano, né, que é o dono da família, o dono com direito de vida e morte, o dono com direito de uso dos corpos, o dono que alimenta ou não alimenta, que faz o que ele quer. Né? E que isso vem assim nesse leito profundo cultural, né? Que informa qual é o lugar do masculino e qual é o lugar do feminino e das crianças nas relações familiares. Porque é exatamente isso, né? Quando, desses lugares, né? Que também a gente resgatando a história, né? O lugar do masculino é o fora, né? É o para fora, e o lugar do feminino é o para dentro, né? É o íntimo, que é onde ninguém sabe o que está acontecendo, o que é feito, né? Aí tem todo só um glamour. E o que acontece, eu acho que fica muito evidente, né? Eu acho que a gente resgata também aí a pandemia, né? Que quando fica evidente o aumento ou talvez a evidência dos casos de violência, porque como as pessoas não estavam juntas todos os dias, 24 horas por dia, acontecia uma violência aqui e outra ali. Agora, quando se torna todo mundo junto, a coisa eclode. E agora nos abrigos é a mesma coisa. Não é algo que passou a acontecer porque as pessoas estão nos abrigos. Mas é E Vitória, eu vou pedir até para o Lucas colocar na tela, tem um comentário aqui da Cecília Soares, que ela gostaria que você comentasse sobre a atuação mesmo dos profissionais da psicologia, né, e do preparo desses profissionais para trabalhar com quem está nessa situação, porque não é um trabalho só, não é só empatia, né, não é só solidariedade, não é só a gente querer... Não. Não é só a gente querer chegar para ajudar. Eu sou professora também, no momento eu não estou trabalhando em universidade, mas a gente até vai começar um curso amanhã sobre violência doméstica, né, de formação para psicólogos, extensão, né? E é exatamente esse o tema. Cecília, querida, está aqui com a gente. A Cecília perguntando isso para mim. Ela está pedindo para você falar. A pessoa que pode falar disso, né, de 8 lugares diferentes. Mas como a gente está aqui na live, você é a nossa entrevistada, eu sei que generosamente ela trouxe essa pergunta. A Cecília é maravilhosa. Eu acho que... Antes Fala. Só para juntar duas perguntas em uma, que uma das nossas perguntas era quais são os primeiros socorros psicológicos básicos? Porque pensando tanto no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nesses outros desastres, mas pensando na violência em si. Porque a violência já está acontecendo, então não vai ser o primeiro socorro que aquela mulher vai ter. Porque esse primeiro socorro psicológico já tinha que ter acontecido há muito tempo. Então você vai ter toda uma continuidade e o que fazer depois, agora que já está em andamento? Você falou algumas coisas muito importantes, Lucas, né? A primeira, lá quando você começa a se apresentar, né? E você diz, na faculdade a gente não vê sobre emergência e desastres, a gente começa sempre a gente fala sobre isso. Quando eu falo a gente, são os representantes, né? A nós que compomos a Comissão de Emergência e Desastres. Na faculdade de Psicologia, ela é generalista, e 5 anos não dá tempo para a gente abordar tudo.
né? A psicologia tem várias ramificações. Só que a gente está vendo que esse, infelizmente, é uma temática que está cada vez mais frequente, né? O que a gente pede é: não fiquem somente no meio acadêmico, não fiquem só com o que a faculdade apresenta para vocês, né? Busquem fora também cursos sérios, tá? Quando vocês se formarem, especializações sérias, tá? Você, para ser especialista, para atuar talvez em emergência e desastres ou em casos de violência contra a mulher, não é um cursinho de 2 horas ou talvez de um final de semana que vai fazer de você um especialista, tá? Tem que haver um respeito muito grande com isso. E quando você falou agora no final do... Repete para mim, que eu me perdi um pouco. Eu começo a me empolgar e eu me perco. Quais são os primeiros socorros psicológicos básicos? Os primeiros socorros psicológicos, isso é uma coisa muito importante, que os primeiros socorros psicológicos, eles não são nossos, my precious. Os primeiros socorros psicológicos, eles podem, né, ser aplicados por qualquer pessoa. Tá? Não é só da psicologia. Esse primeiro socorros psicológicos é o acolhimento. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado também com a questão da psicologia, é que a gente trabalha com a fala e com a escuta. Então, a gente sempre acha que o outro vai ter que falar tudo. E, principalmente em casos de violência, começa praticamente uma investigação. Como aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, quando, como, onde, quanto. É com calma, sabe? É uma fala livre. Deixa a pessoa saber que você está ali. Deixa a mulher saber que você está ali para você, que ela vai ter um tempo, ela vai ter uma pessoa que vai poder escutá-la em um determinado momento, tá? E agora eu lembrei o que você falou que é importante. Desses momentos, esses eventos, né, que a gente não está mais chamando mais de evento, que a gente está chamando de processos extremos, eles vão se repetir, infelizmente, cada vez mais. A gente já sabe disso, que a gente vai ter essas ondas de calor muito forte, a gente vai ter ondas de frio e a gente vai ter chuvas extremas. Então, a gente já vai ter que começar a pensar seriamente de que a gente vai ter que trabalhar em prevenção, em construção, em elaboração de planos de trabalho. Porque, por enquanto, a gente só está reagindo. Aconteceu na região serrana em 2011, vamos. Aconteceu em Petrópolis em 2022, vamos. Aconteceu, vamos. E o que a gente está fazendo? Porque, por exemplo, nos próprios abrigos que a gente está vendo, a gente já soube de casos de mulheres que tinham medidas protetivas, foram para o abrigo e estavam no abrigo junto com os agressores. Aí depois a coisa se viu e vamos separar. Então, como é que a gente vai organizar isso? Tem um aspecto que eu fico pensando, Vitória, eu nunca trabalhei diretamente, né? Assim, atuei, trabalhei num processo de atendimento, de socorro a uma população numa situação de emergência, né? Tem um aspecto também desse trabalho que é um aspecto muito prático, né? Que a gente não está ali para fazer psicoterapia, e eu acho que é importante, exatamente, porque muita gente se voluntaria para atender online e fazer esse atendimento. Isso, eu entendo que isso será muito importante daqui a algum tempo, mas tem alguma coisa de receber essa pessoa para colocar ela assim, orientar ela, talvez até no sentido de ajudar a pessoa a se orientar sobre os serviços, o que está acontecendo, para onde ir, com quem ir. Um trabalho que é muito de acolhimento, mas de ajudar a pessoa a reencontrar as referências que se perdem numa situação dessa. Esse primeiro momento é isso, né? Tanto que lá 2 semanas atrás, quando estoura realmente a tragédia lá no Rio Grande do Sul e que começa esse boom de todo mundo querer atender online, eu me lembro de uma pessoa falando assim, a tragédia ainda está em curso, ainda era momento de resgate. Então, esse primeiro momento, Lucas, também não é, né? A atuação em emergência e desastre não é terapia, né? Porque esse primeiro momento é da gente saber a pessoa tem água para beber, ela está em local seguro, ela tem o que vestir, ela tem notícias sobre a família dela, e isso é uma outra coisa que é importante, né? A gente lidar com a verdade. Porque no momento, e isso acontece também com a categoria, eu quero acalmar ou acolher, ou qual termo a gente usar essa pessoa, eu digo, não, tudo bem. Então, com certeza está vivo. Eu não sei. E depois não está.
Então, a gente tem que ter a questão das informações corretas, né, a segurança da pessoa. Nesse primeiro momento, é acolhimento. Por isso, a gente estava também toda essa questão, é atendimento online? Não, porque é o presencial. Né? A gente estava até ontem falando, aqui em Petrópolis, né, em 2011, o atendimento, o acolhimento era feito no meio-fio. Né? No Rio Grande do Sul não dá para fazer isso. A gente sentava com a pessoa no chão. Lá não dá para fazer isso. Então, como é que a gente vai fazer isso online, se inclusive não tem luz, não tem internet em muitos lugares, porque a energia tem que ser desligada porque ainda está debaixo d'água? Sabe? Então, assim, a gente também tem que lidar, eu acho que aí eu vou falar, resgatar um pouquinho do Caligares, né? Como que a gente lida com a angústia do terapeuta. Né? Porque assim, tá, eu vou salvar. Não, calma, não é da forma que eu entendo, é uma forma completamente diferente. Por isso a gente volta da mesma coisa, a gente tem que ter um preparo. Porque eu não vou chegar lá balançando os meus cabelos e dizendo onde é que eu atendo. Porque depois, gente, é o depois. Elas começaram a entender, elas estão se localizando, que foi o que a Brenda falou, elas estão se localizando, então tá, estou segura ou não estou, daqui a pouco. Vai ser necessário terapia? Pode ser que sim, pode ser que não, porque isso é uma coisa também que a gente tem que considerar. Nem todas as pessoas afetadas vão precisar de terapia. Nem todas as pessoas afetadas, né, vão desenvolver algum tipo de transtorno. Não. Então a gente também tem que, acho que, lidar muito com a nossa angústia, né? A síndrome do herói. Calma. Eu escutei uma frase hoje, se preparando, que era: qualquer ajuda não ajuda. Então não adianta só querer ajudar. A Ariel, que é só a Ariel que fala, que é da nossa comissão, ela fala muito isso. Não adianta ter empatia e não adianta chegar com um sonho. Né? Ela fala desse sonho de ajudar. Não, é muito além de empatia. E qualquer ajuda não ajuda. Qualquer ajuda, inclusive, pode se transformar num outro desastre, numa outra emergência. Né? Esse preparo, por exemplo, que a Cecília está falando, assim, se a pessoa não sabe lidar com um caso de violência dentro de um momento tão extremo como é esse desastre do Rio Grande do Sul, ela pode revitimizar a pessoa, ela pode criar outros estressores, porque são muitas situações dentro. Imagina, uma situação de violência dentro de uma situação de calamidade, de destruição extrema. São coisas que se somam. Então, assim, não é para qualquer um. E a categoria tem que começar a entender isso, que o psicólogo, ele não vai fazer tudo. A gente não faz tudo. Eu não sei atuar em tudo. A minha especialidade, eu sou terapeuta de família e de casal, porque é por isso que eu comecei a trabalhar com violência, né? Mas eu não atendo criança. Eu não sei atender criança, só criança. Eu atendo o contexto familiar, a criança dentro de um contexto familiar. Então, assim, são atuações diferentes, são olhares diferentes, escutas diferentes. Eu acho que também a gente tem que lidar muito com a nossa angústia e essa que a gente costuma repetir, a síndrome de herói. Eu não vou saber fazer tudo. Eu estou vendo aqui muitos comentários, as pessoas super mobilizadas, o nosso chat está animado. E as pessoas estão falando muito sobre isso, assim. E o que a gente faz? E as medidas práticas, e as situações. E eu muitas vezes falava, né, com os alunos, e falo sempre, assim, quando estou em público, que o Conselho Regional de Psicologia aqui no Rio, que outros conselhos regionais e o Conselho Federal têm publicações que são importantes, né? A gente tem agora a publicação do Guia Prático de Orientação em Emergências e Desastres, que é uma cartilha de orientação, que é um documento curtinho, mas que assim, a gente fala do documento curtinho porque as pessoas falam, vou pegar um livro de 200 páginas para ler. Não é isso, a gente tem um guia prático objetivo, né? Com esse sentido de dar direção. Como é que a gente também, como profissional, a gente tem que buscar essas informações, né, Vitória? E ir lá, vai ao conselho, porque tem esses documentos publicados. Tem. E outros lugares, outros cursos, outras coisas de interesse sérios, né?
Nós temos, deixa eu até procurar aqui, vocês conhecem, né? Espero que a categoria, né, que se for psicólogos aí que estão assistindo, nós temos as referências técnicas do CREPOP, né? E uma das referências técnicas é sobre, né, a atuação da psicologia mulheres em situações de violência, né? A gente tem uma referência técnica sobre gestão de riscos e desastres, né? No final do ano a gente lançou, né? Esse foi o CREPOP é CFP, né? Então ele é federal. Nós também, no Rio de Janeiro, nós lançamos em 2021, junto com a referência, quando lançou a referência técnica de emergências, o nosso e-book, e no final de 2023 a gente lançou essa cartilha. O porquê que foi a cartilha? Né, que são essas orientações básicas que tem um pouco, Lucas, dos primeiros socorros e principalmente do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer. Tá? Porque é exatamente isso que a Brenda falou, não é só ter empatia, né, como a Ariel fala, não é só chegar com um sonho. O que a gente pode também causar outros estressores e, de repente, que essa ajuda, que qualquer ajuda não ajuda. Então, a gente pensou muito nisso, de como compilar pequenininho, basicamente, para dizer, olha só, gente, é por aqui que vocês têm que ir, isso aqui não pode, mas não tem que ficar só na cartilha. Né? Porque tem muitos materiais, né? Tem um pessoal tem uma cartilha também que foi lançada, que é uma cartilha de proteção de crianças em abrigos provisórios, que não é do CRP, é do SUS, né? Então, assim, tem materiais que nós temos acesso, só que a gente tem que começar a buscar isso também. A gente também tem que sair desse lugar de que eu quero que todo venham a mim. Vamos procurar. Eu não sei, se aproximem, daí eu vou fazer propaganda do CRP, se aproximem do CRP, a gente tem o eixo que lida com a questão da mulher, a Cecília faz parte, né? Então, assim, provoca, tem a gente está tentando, e nós também temos que dizer para o sistema conselhos o que está faltando, sobre o que mais a gente tem que se debruçar. Né? Porque às vezes a gente tenta, né? Nesse momento eu estou conselheira, mas daqui a pouco não vou estar mais, vão ser outras pessoas. Mas a categoria, a nossa psicologia é construída conosco, com os estudantes e com os profissionais. Então a gente tem que começar a sair desses nossos lugares de conforto e vamos procurar, porque tem material, tem muita coisa que a gente vai ter que mudar. Né? A gente já está começando a conversar sobre algumas coisas, porque os próprios eventos, né, os próprios processos, né, todas essas tragédias que a gente está vivendo, a gente já vai ter que começar. Como é que a gente vai reconstruir isso? Daqui a pouco vai ser em outro lugar. Como é que a gente vai pensar esses abrigos? Eu acho que o Rio Grande do Sul também já está fazendo uma grande mudança. Né? Essa estrutura também até de voluntários, né? Voluntários. Isso é uma outra grande questão. Não é qualquer pessoa. E, Vitória, eu tive uma discussão com alguns alunos que eu estava dando supervisão recentemente, eles estavam me perguntando isso, assim, mas Brenda, a gente não tem, assim, nas instituições, a gente não prepara as pessoas para uma situação de emergência, e isso é uma coisa que a nossa categoria e que a nossa sociedade precisa pensar mesmo, né? A gente vê em filme, as crianças, os adultos, instituições. O que eu faço se tiver um incêndio? O que eu faço se eu me deparo com um acidente de trânsito? Para quem que eu ligo? Coisas assim que são absolutamente do cotidiano das instituições, da lógica da política pública, que as empresas, as universidades, os serviços públicos, a gente como sociedade tem que se colocar também numa postura ativa, eu entendo, de exigir que isso seja obrigação. Porque a gente sabe que muitas coisas só vão ser feitas se as instituições, que vão ter que arcar com esse custo junto com a sociedade, se sentirem ou forem mesmo legalmente obrigadas. Porque o que eu faço no incêndio? O que eu faço, a gente que mora na serra, que tem esse risco de enchente e deslizamento? O que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que ir? Para quem que eu tenho que ligar? Né? Se acontece alguma coisa. Exatamente.
Esse tipo de processo, que é um processo preventivo, de preparação da população, a gente também tem que, eu entendo que a gente tem como categoria que entender que a gente pode ter aí um trabalho de psicoeducação ou mesmo de participação coletiva democrática e se colocar em ação para exigir isso, né? A gente estava achando aqui a referência, em 2021 o Conselho Regional lançou o e-book Possibilidades da Psicologia em Situação de Emergências e Desastres, né? Que é o nome completo para o pessoal consultar. E eu coloquei aqui no nosso chat privado, o Lucas que está com acesso para colocar na nossa página aqui, o site mesmo do CREPOP, né? Mas se jogar no Google CREPOP Psicologia, você já vai direto para as páginas das referências técnicas, tem tudo lá. Isso que você falou, todo mundo foi. Isso que você falou, eu vou colocar no comentário. Isso que você falou, Brenda, é muito importante, é o que a gente chama de percepção de risco, tá? Porque sim, a gente pode cobrar, né? A gente tem que cobrar as instituições, o Estado, seja o que for, mas também como é que é a nossa percepção de risco dentro da nossa vida cotidiana, né? A gente tem feito várias perguntas, né, quando a gente vai para as universidades, por exemplo, né? Se pegar fogo no seu quarto, qual que é a melhor rota de fuga do seu quarto? Né? Quando você vai para show, quando você vai para esses lugares, você vê por onde sai, qual é o lugar mais rápido? Quais são as rotas de fuga que a gente conhece? A gente tem essas percepções de risco? Sabe? A gente tem minimamente esse tipo de preocupação, uma coisa que a gente fala muito, principalmente para nós que moramos na Serrana, a gente tem uma pastinha, um saquinho, seja o que for, com cópia de todos os nossos documentos, cartão de banco e números de telefone, à mão, não escondidos em algum lugar, que se acontecer alguma coisa eu tenho como pegar, porque na hora da adrenalina, gente, isso a gente viveu, isso a gente viu, as pessoas não conseguem lembrar nem do nome, as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Por isso essa questão da abordagem, vamos chamar assim, e do acolhimento, ele tem que ser muito sutil, porque no momento de violência, né, o que deve estar acontecendo no Rio Grande do Sul, vive aquela situação toda, ainda vive uma situação de violência, será que a mulher, a criança, seja que o adolescente, está se localizando, está entendendo o que está acontecendo, não está se culpabilizando? Porque também tem essa questão, né, Brenda? Que a culpa, nem que seja de uma forma muito sutil, ela recai sobre a mulher. Porque foi um jeito que você olhou, foi uma roupa que você usou, foi um jeito que você respondeu, foi um jeito que você não respondeu. Então, como é que a gente lida? Aí a gente escuta, às vezes, né, profissionais falarem, mas se você não falar, eu não vou poder te ajudar. E a pessoa não está conseguindo assimilar, nem entender o que está no entorno dela. Então, sim, Cecília, eu acho que a gente tem que resgatar várias coisinhas e reconstruir muito da nossa formação, porque a nossa formação, a nossa atuação, vamos dizer, nesses momentos, ela é muito diferenciada daquilo que a gente aprende na faculdade, né? Não vai ser um setting bonitinho, arrumadinho, com uma pessoa minimamente estruturada para falar, não. E muitas vezes ela não vai falar, porque ela não vai conseguir falar. E a gente não vai poder forçar, né, entrar nesse mérito investigativo, né? Tem que ouvir, se quiser, um relato livre, né? Não forçar a contar, porque você acaba estressando mais ainda, né? Uma coisa que é muito importante também nessas falas, né, nessas abordagens, por exemplo, em casos de violência dentro de abrigos, é a questão do sigilo, né? Dependendo do caso e como acontecer, a gente não vai poder guardar aquele sigilo porque é um caso de proteção. Você vai ter que falar das pessoas responsáveis, o coordenador, o diretor, não sei o que do abrigo, o que está acontecendo. Só que isso é diferente, por exemplo, da confidencialidade. Você não vai sair contando para todo mundo que fulano aconteceu isso, não. Né? De que forma que isso é relatado também, né? Porque eu acho que tem uma linha muito tênue também aí, quando a gente não tem um preparo
para lidar com esse tipo de situação é que, será que realmente ajuda ou vira um ponto da fofoca? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque, não posso contar porque é sigilo, é um local público. A gente tem que ver de que forma que a gente vai poder proteger outras mulheres, outras crianças, outras pessoas idosas, que a gente tem que considerar muito também, nesses casos, as mulheres lésbicas ou bissexuais também são duplamente violadas, vamos dizer assim, porque aí tem todo aquele discurso também, né, que a gente sabe muito bem. Então, é um cuidado muito grande. Eu acho que o que a gente vai ter que fazer, Brenda, Cecília, a gente vai ter que ter mais espaços como esses e começar a construir realmente, né, minimamente os nossos roteiros, vamos dizer assim, de prevenção. Porque isso que aconteceu, por exemplo, de terem mulheres com medidas e irem parar no abrigo junto com o agressor, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer mesmo, né? A gente precisa organizar o serviço, né? A gente precisa criar protocolos de processos mesmo sobre como que a gente monta um serviço de abrigo, ainda que seja uma situação de calamidade, de tragédia, pensando assim, que o desastre que venha com emergência, com calamidade, com as tragédias que vêm, né? Que a gente precisa ter mais claro quais são os processos, porque a gente entende que as situações de chuvas nas regiões que são mais vulneráveis a essas chuvas torrenciais que vão acontecer com mais frequência, enfim, que a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação, mas também com o desmoronamento, também com a seca extrema em regiões que não vivem seca, e como é que eu organizo nessas situações, porque o nosso país é um continente e a gente já tem a informação de que a gente tem uma vulnerabilidade climática para eventos extremos variados, porque na Amazônia acontece uma coisa, no Sul acontece outra, no Pantanal vai acontecer outra, no Nordeste a Bahia enchendo e as secas que a gente sabe que acontecem e desestruturam a vida das pessoas de forma também alarmante, né? Eu queria orientar o pessoal que a gente já deixou na descrição o link do e-book e da cartilha da Vitória, da comissão. Então, tá facinho, gente. É literalmente só abrir a descrição que você já entra direto. E acho que já se encaminhando para o final, não imaginei tão final assim, uma coisa que eu acho que é inevitável pensar é política pública. Então, se a gente está pensando em prevenção, tem que pensar em política pública. Vitória, esses desastres, eles são inevitáveis? Tudo vai acontecer mesmo independente? O mundo vai acabar assim e acabou. Não tem o que fazer. Inclusive, a gente fala muito sobre isso, né? Que os desastres não são desastres naturais, eles são socioambientais. Tá? Então, assim, a gente não usa mais esse termo de desastres naturais, porque os desastres acontecem e tem, né? Se a gente diz que ele é natural, a gente culpa só a chuva, mas não culpa a nossa ação. Mas se a gente começa a trabalhar com prevenção, a gente pode minimizar, nem que seja perdas, né? E aí não são só perdas humanas, tá? Porque as perdas, foi o que a gente falou da questão do desastre no início, é a mensuração de cada um. Mas não sei espero que não tenha aí um 2012, né? Mas o cenário do Rio Grande do Sul, né? Teve até um comparativo com os filmes, né? De tragédias bem parecidas, mas assim, a gente pode atuar de alguma forma para tentar minimizar isso, né? Conscientemente, né? Tendo isso que a gente falou, né? Das percepções de risco. E sim, Lucas, as políticas públicas, o SUS e o SUAS são extremamente importantes, né? Porque quando a gente fala, inclusive, né, voluntários, né, todo mundo quer ajudar, só que depois as pessoas voltam para as residências dela, para os territórios dela, ou o atendimento online acaba. O que fica no território é o SUS e o SUAS. Então, as políticas públicas, elas têm que ser fortalecidas. Os profissionais que estão na frente, que estão à frente do SUS e SUAS, eles têm que ser preparados,
tem que ter uma educação continuada, sabe? Tem que ter uma atualização. É um sonho que o Lucas está com um sorriso, eu não sei se é, assim, está sendo muito, mas é o que a gente tem. Sabe? Porque aqui, por exemplo, eu vou dar literalmente o exemplo de Petrópolis. Tá? A tragédia de Petrópolis, 2022, né, foi aquela comoção também, né, a gente teve uma enxurrada de voluntários e tudo. Na semana seguinte, alguma coisa assim, começou a guerra da Ucrânia. Começou a guerra da Ucrânia, a mídia saiu de Petrópolis. Acabou. Saíram os voluntários, as doações diminuíram, e é a mesma coisa que daqui a pouco vai começar a acontecer com o Rio Grande do Sul. Que a água vai baixar, vai começar devagarzinho a reconstrução e tudo. A gente vai ser atravessado por um outro processo, por um outro evento, né? E a fichinha vai ficando para trás. Então, sim, a gente tem que fortalecer as políticas públicas. Não dá para a gente trabalhar só no susto, porque tem uma continuidade, né? Foi o que a gente falou. Hoje tem pessoas em sofrimento por conta da Covid. A gente tem pessoas, né, em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, pessoas em sofrimento da tragédia de 2011, Brumadinho, Mariana, todos esses lugares, Brascana, a gente tem. E é o SUS e o SUAS que estão no território. Então, a gente tem que ter profissionais capacitados, equipes capacitadas para esses tipos de episódios, de eventos, né? Eu fico um pouco com a lembrança, assim, Vitória, como último comentário para a gente se organizar, e aí se você quiser dizer alguma coisa sobre isso, trazendo o conselho, né? Eu já fui da Comissão de Orientação Ética, né, junto com a Marisa, junto com a Débora, estive no Conselho Regional do Rio de Janeiro trabalhando com essas questões, e a gente tem essa afinidade com o Conselho, né, assim, o JUSPC tem esse entendimento de que o Conselho é a casa do profissional e que a gente pode, e que a gente deve, e que a gente tem essa abertura para participar mesmo, que sempre tem canais de comunicação abertos, quem tiver dúvida, quem precisar de orientação, pode se dirigir diretamente ao Conselho, tem e-mail, tem telefone, mas tem uma fala do Pedro Paulo Bicalho, que hoje em dia é do Conselho Federal, né, que já foi aqui do Conselho Regional, mas está lá no Federal, e ele trabalha também com a psicologia jurídica, né? Então a gente tem também essa aí afinidade. E ele tem um texto em que ele fala que a psicologia jurídica e a psicologia social com a qual ele tem mais afinidade, né? Ela participa do processo legislativo e a gente não pensa nisso, né? Como a psicologia participa nas comissões, como a gente pode influenciar, trazendo uma psicologia séria, crítica, que está ali empenhada num processo democrático, a gente pode levar essa reivindicação através dos nossos órgãos de classe e trazer preocupações que são importantes para os psicólogos e para a sociedade como demanda da política pública mesmo. A gente tem o direito de exigir política pública, são os nossos direitos, né? Porque senão a gente fica sempre nesse lugar que o Safatli chama de cínico, né? Que assim, o Vladimir Safatli fala desse cinismo, né? Assim, eu não vou fazer nada porque nada dá em nada. Então, eu me coloco numa postura de não participar, que é a crítica. E a gente, como profissional, tem responsabilidade. E a gente tem canais, né? Para fazer reivindicações que podem ser levadas e que vão engrossar esse caldo para que a gente tenha políticas públicas tanto do SUS, do SUAS, quanto da implementação de políticas públicas sérias, né? O PNUD está atuando aqui no Brasil, o Programa das Nações Unidas, né? Para o desenvolvimento, para que haja implementação de políticas de prevenção das emergências e dos desastres socioambientais. Então, a gente pode se articular, basta a gente ter esse tantinho assim, de envolvimento com as questões da nossa sociedade. Acho que você falou uma coisa bem importante, Brenda, né? Da gente se colocar e pegar essa tarefa para nós. Cada um de nós pegar essa tarefa para nós. E não achar que sempre que é o outro que tem que fazer, né? Porque a gente escuta muito, né? Eu estando como conselheira do CRPRJ, o CRP não faz nada.
né? O que a gente está fazendo, no que a gente está atuando, a própria criação, vamos dizer, instituição da Comissão de Emergência e Desastres, isso foi também uma solicitação assim, da categoria, porque nada do que a gente faz é tirado da cabeça ou do Pedro Paulo Bicalho ou da nossa presidenta Céu Cavalcante. É uma atuação nossa, então a responsabilidade é nossa, sim. O CRP não está fazendo, então se aproxima, chega para a gente e diz. A gente vai começar, a partir de setembro, já com os pré-coreps, que é onde a gente começa a construir as deliberações. Tem alguma coisa que a gente não está se debruçando? Esse é o momento de a gente começar a falar, para a gente construir a psicologia que a gente quer, porque a nossa psicologia é construída por nós. E essa influência, vamos dizer, política, a gente tem muito forte. A gente consegue mobilizar muita coisa, só que a gente tem que estar junto. É aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas nós somos quantos psicólogos? Só no Rio de Janeiro nós somos já quase 70 mil. De uma força para 70 mil é bem diferente, né, gente? Então, somos juntos, que a gente pode fazer, né? E que a gente tem que valorizar essa psicologia que você falou, que ela é científica, que ela é política, que ela não, né, a psicologia é política, viver é político, não é uma política partidária, mas é político. Ela tem que ser ética, ela tem que ser laica. Ciência. Aí a gente vai conseguir fazer boas transformações. Vitória, super obrigada. A gente está chegando ao nosso momento de encerrar hoje, de fazer esses agradecimentos. Lucas, que veio ficar aqui ao vivo com a gente. Muito obrigada pela parceria de sempre, do dia a dia. Eu acho que eu troco mais mensagem com o Lucas do que com meu marido. Se meu marido estiver ouvindo, ele sabe que é verdade. Então, Lucas, Marisa, Débora, esse coletivo Juspsi que está aqui no nosso dia a dia desse trabalho, que é super importante, que a gente se identifica tanto, para uma sociedade realmente em que a gente não precise viver com essa preocupação constante da violência contra as mulheres, as violências domésticas, familiares, sexuais, profissionais, esse assédio todo. Queria agradecer a todo mundo e comentar que a gente tem a possibilidade de encontrar o conteúdo do Juspsi no Instagram, mas também, se não der para assistir o vídeo, pode ouvir o podcast que está nas plataformas e vai estar disponível para vocês já a partir de amanhã, para a gente poder ir trocando e conversando e usando esse material, porque a gente coloca no mundo e a gente quer que ele seja usado, né? Para isso que a gente vem falar, para que a gente possa provocar a discussão. Então, gente, muito obrigada. Queria agradecer novamente, desejar boa noite para a nossa audiência. Obrigada, Vitória. Foi um prazer enorme. Obrigada, Lucas. Tchau, tchau, gente. Beijo, boa noite. Gente.